Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um TBT da TV, aqui do seu canal do Observatório da Televisão no YouTube e também em áudio, para aquele momento em que você não pode ver o vídeo, né? Indo para a escola, voltando do trabalho, fazendo seu exercício na academia. Acompanhe aqui os nossos conteúdos do canal do YouTube, também em áudio na sua plataforma de podcast preferida. Resumo dos capítulos da sua novela, TBTs como esse aqui, Por Onde Anda, Curiosidades da TV, Vale a Pena com as carreiras dos grandes mitos da nossa televisão e os podcasts que a nossa galera do Observatório faz para vocês especialmente. Inscreva-se aqui se você não tiver feito isso ainda, deixe o seu like, seu comentário, sua crítica, sua sugestão, enfim, democratize aqui a sua opinião. O TBT da TV desta semana tem como tema as novelas que estrearam no mês em que nós estamos, o mês de dezembro. Por que essa é uma curiosidade interessante? Porque em dezembro, antes mesmo do mês começar, em novembro, a gente já está pensando no Natal, no Ano Novo, naquela viagem que a gente vai fazer ou em quem nós vamos receber na nossa casa para ceia, para virada, enfim. E essa é uma época em que a televisão investe em alguns programas que são feitos só para o final do ano, às vezes, né? Tem uma única edição, são os famosos especiais. Também em pilotos, programas de teste que eventualmente podem estrear na grade do ano seguinte. Então, estrear uma novela em dezembro, quando a nossa cabeça já está programada para Natal e festejos em geral, é um risco. Porque a novela, ela demanda um tempinho, né, para você se acostumar com uma nova história, novos personagens, os nomes deles, quais são os problemas que eles têm que resolver e com isso nos emocionar, nos entreter. De maneira que as emissoras em geral evitam estrear novelas em dezembro, porque se nós não estamos, vamos dizer, com cabeça para nos dedicar a novos personagens em novas histórias, vivendo novos problemas, vai se passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e quando a gente já estaria fisgado pela novela, é que nos prestaremos ou não a acompanhá-la. Isso já com o ano iniciado, né? Então, em dezembro, geralmente, as emissoras evitam apostar num produto que é tão caro quanto uma telenovela. Mas é claro que já aconteceu, como aconteceu nesta semana, na Record TV, com a estreia de Amor Sem Igual, o novo trabalho da autora Christiane Friedman, que começa 2 semanas antes do Natal. Por um lado é um risco, mas por outro lado, já que a emissora tem um público cativo, pode ser que dê certo, por que não, né? Isso só o tempo nos revelará. Que outras novelas em que outras emissoras também estrearam em dezembro? Na década de 60, nós temos alguns casos a serem destacados, né? Naquela época, nós não tínhamos tanto esse raciocínio de que o final do ano é melhor ou pior para a estreia de uma novela e nem elas duravam tanto quanto hoje necessariamente. De maneira que a Rede Globo, já no seu primeiro ano de operações, 1965, lançou não uma, mas 2 novelas em dezembro. Padre Tião e Um Rosto de Mulher. Essas 2 novelas estrearam no mesmo dia, se eu não me engano, 13 de dezembro de 65. Padre Tião era Ítalo Rossi, que tinha a seu lado nos papéis centrais da história Gracindo Júnior e Marília Pêra, e Um Rosto de Mulher era protagonizada por Natália Timber, que fazia uma personagem que tinha 2 personalidades, né? Essas 2 novelas estrearam no fim de 65, entraram em 66, duraram ali coisa de 2, 3 meses, né? E na época não houve essa percepção de que talvez fosse uma temporada ruim de fazer a estreia em dezembro, quem sabe antes ou depois fosse melhor. Porque o raciocínio em torno de questões como essas que eu expus há pouco era outro e nós não tínhamos o horário de verão, que também é um fator que atrapalha, embora agora em 2019 não haja, né? Nos últimos anos todos nós tivemos, né? Durante mais de 30 anos. Então, também é um fator a ser considerado para evitar estreias em novembro ou dezembro, especialmente se as novelas forem exibidas mais cedo, quando a influência do dia mais longo, do sol, do bom clima para a gente passear, enfim, não ficar em casa, atrapalha você se mobilizar em torno de uma TV para dar audiência à novela, né? A novela das 6 e das 7 geralmente sofre com o horário de verão, segundo as explicações das emissoras. Além dessas 2 novelas, a TV Globo estreou 2 anos depois, em 67, outras 2
também que coexistiram. Uma foi Sangue e Areia, de Jeanette Claire, no finalzinho de 67. E a outra foi O Homem Proibido, esse era o seu nome, no Rio, e em São Paulo teve o nome de Demian o Justiceiro. Sangue e Areia era protagonizada por Tarcísio Meira e Glória Menezes, e Demian o Justiceiro, ou O Homem Proibido, era protagonizada por Carlos Alberto e Ioná Magalhães, né? Esses dois casais eram os dois grandes casais daquela época, e nos trabalhos seguintes de ambos eles foram trocados, né? Passo dos Ventos teve Glória Menezes com Carlos Alberto, e A Gata de Vison teve Ioná Magalhães com Tarcísio Meira, mas esse é um assunto para um outro TBT. Alguns anos depois, a mesma TV Globo lançou outras novelas em dezembro. Em 76, Duas Vidas, de Jeanette Claire, e em 77, O Astro, também de Jeanette Claire. Só que Jeanette Claire é sempre um caso à parte quando nós falamos de estreias em qualquer época do ano, porque a autora tinha um público cativo, né? Escreveu alguns dos maiores sucessos da história da nossa televisão, e estrear mais ou menos perto do Natal não atrapalharia o público nessa tarefa de embarcar nas histórias e nos personagens da Jeanette. Então, Duas Vidas, apesar dos muitos problemas que teve com a censura, fez muito sucesso, né? Era a história de uma mulher que fica viúva, Leda Maria, papel da Beth Faria, que tinha um filhinho pequeno, o Theo, interpretado pelo Carlos Poyar. Ela fica viúva do personagem do Cécio Thierry e se divide entre dois amores. Um médico, o Dr. Vitor, que era interpretado pelo Francisco Coco, e o namorado dela de juventude, do tempo de solteira, Dino César, que era o papel do Mário Gomes, né? E o Astro, também protagonizada por Francisco Coco, na pele do grande guru, o Herculano Quintanilha, que de apresentações em churrascarias se torna diretor de uma potência empresarial, o grupo Rayala, né? É uma novela de grande sucesso, né? Mesmo quem não assistiu nenhuma das suas duas versões, uma em 77 e outra em 2011, já ouviu falar num grande mistério da nossa teledramaturgia, Quem Matou Salomão Rayala, né? Então, ter estreado em dezembro não atrapalhou a trajetória de nenhuma dessas duas novelas. Porém, apenas 13 anos depois de O Astro, em 1990, foi que a TV Globo voltou a estrear uma novela em dezembro, no caso Lua Cheia de Amor, que foi escrita por Ana Maria Moretson, Ricardo Linhares e Maria Carmen Barbosa a partir de um texto teatral de Pedro Bloch, Dona Xepa, que já havia sido adaptado por Gilberto Braga em 77, e Gilberto inclusive foi supervisor dessa nova versão, né? Lua Cheia de Amor estreou em dezembro por muitos fatores, mas o principal foi que a sua produção foi um pouco a toque de caixa na época. Não seria Lua Cheia de Amor que estrearia no lugar da sua antecessora, que foi Mico Preto, mas sim Perigosas Peruas, de Carlos Lombardi. Então, entre indefinições de trocar uma novela por outra e de escolher quem seria a melhor Xepa, agora nomeada como Genu, que acabou sendo Marília Pêra, por um tempo o papel ficou quase certo que seria de Joana Fon, né? Então, algumas indefinições, inclusive numa parceria da Rede Globo com emissoras estrangeiras que distribuiriam a novela nos seus países de atuação na Europa, né? Acabaram atrasando a data em que ela poderia ter estreado, algumas semanas ou alguns meses antes, né? Mas estrear em dezembro, dia 13 também de dezembro, por aí, não chegou a atrapalhar a trajetória da novela, que, se não é lembrada hoje como um grande sucesso, também não foi um grandíssimo fracasso, né? No mesmo mês de dezembro de 1990, o grande sucesso Pantanal, de Benedito Rui Barbosa, na Rede Manchete, foi substituído por A História de Ana Raio e Zé Trovão, que é uma novela de Marcos Caruso e Rita Buzar, escrita a partir de um argumento daquele que respondeu também pela sua direção geral, Jaime Monjardim, né? Em meio às viagens de caravanas de peões de rodeio, a de Ana Raio, que era Ingra Liberato, e a de Dolores Estrada, Tamara Taxman, cujo maior astro era o Zé Trovão, personagem do Almir Sater, né? E eles se apaixonam, a Ana Raio e o Zé Trovão, cada um com uma coisa do passado a ser resolvida, né? A Ana Raio tinha que encontrar a filha dela que foi sequestrada, Maria Lua,
que era o papel da Micaela Góes, que você hoje acompanha no programa que ela faz no GNT, o Santa Ajuda. E o Zé Trovão tinha problemas relacionados à sua origem. A mãe dele, que era interpretada pela Lolita Rodrigues, a Verônica, que ele depois reencontra anos e anos separado dela, enfim, né? Essa novela estreou em dezembro, durou quase um ano, fez um relativo sucesso, não o mesmo de Pantanal, mas manteve bons índices na ocasião, né? E 91, logo depois de Ana Raiz e Zé Trovão, seria o ano do lançamento pela TV Manchete de um outro projeto muito audacioso, Amazônia, que pretendia repetir o sucesso da antecessora, Pantanal. Só que a Amazônia se atrasou, teve problemas de produção, de encontrar o melhor elenco, os melhores profissionais, enfim, e acabou estreando em 91 mesmo, mas quase 92, já em dezembro, né? Foi dirigida pela Tezuka Yamazaki, e teve o texto de vários profissionais, Jorge Duran, Tânia Lamarca, Ana Maria Nunes, enfim. Se eu não me engano, até Paulo Halm, que é o nosso autor hoje de Bom Sucesso, com Rosane Schwartzman, também chegou a escrever a Amazônia, salvo erro meu, né? E em 1994, o mês de dezembro, também reservou surpresas com estreias de novelas aos telespectadores do SBT, que puderam acompanhar a substituição da sua versão de Éramos Seis, com Irene Ravache, por As Pupilas do Senhor Reitor, uma novela de Lauro César Muniz, baseada na obra do escritor português Júlio Diniz, né? E que foi recriada a partir da versão do Lauro para a TV Record em 70, por Ismael Fernandes, Bosco Brasil, e depois também por Anali Alvarez e Zen Wild, né? Essa novela estreou no finalzinho de 94 e prosseguiu com o sucesso do então recém-implantado, mais uma vez, núcleo de dramaturgia do SBT. Há outros casos que talvez eu não cite hoje aqui, mas é só para ilustrar que, nesse final de ano, não são muitas as novelas que estrearam em dezembro. Assim. Em geral, as emissoras preferem deixar passar e, se você prestar atenção, tanto preferem que janeiro, logo em seguida às festas e antes do carnaval, é uma época de muitos lançamentos de novelas ao longo de 60 e tantos anos, quase 70, que nós temos capítulo a capítulo, noite a noite, para nos divertir. Até a próxima semana com mais um TBT da televisão. Muito obrigado a todos, um abraço. Tchau, tchau.